Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou responder uma daquelas perguntas que eu mais recebo. Quanto realmente custa importar em 2026? E quando eu digo realmente, eu estou falando de todos os custos, inclusive os custos que muitas vezes ninguém, ou melhor, porque eu falo, a maioria das pessoas não está contando, não te conta lá no início. Se você está pensando em começar a importar, ou se você já importa e quer entender melhor a sua margem, esse vídeo ele é para você. Porque nós vamos ver quais são os impostos envolvidos, quais custos logísticos entram na conta, o que muita gente esquece de considerar e uma simulação prática para você entender o custo real. Então, fica aqui comigo e vamos lá. Primeiro, o erro mais comum. O maior erro que eu vejo é a empresa olhar apenas para o valor do produto lá no fornecedor. Exemplo, o produto ele custa $10, né? Ele está super barato, $10 lá no fornecedor. Mas o custo final nunca será apenas o valor da mercadoria, porque uma importação ela envolve valor da mercadoria, impostos, frete internacional, seguro, taxas portuárias ou aeroportuárias ou rodoviárias, despachante, o transporte interno e, claro, pessoal, as oscilações do câmbio. Então, assim, pensando numa simulação prática, tá? Um exemplo didático aqui. Vamos imaginar um produto a 10 mil dólares, tá? Uma compra que vai totalizar $10 mil. E o frete internacional dessa compra vai ser $2 mil. O seguro, $200. Com isso, nós temos um valor de CIF. O que quer dizer o CIF? Custo, seguro internacional e frete internacional. Então, o nosso valor CIF ele vai ser aproximadamente de 10 mais 2 mais 200, $12.200. E é com base nesses $12.200 que começamos a calcular a carga tributária, que nós vamos começar a calcular os impostos. E os impostos que incidem, eles dependem muito do produto de cada um de vocês, do produto que nós estamos importando. Mas, em geral, nós temos o quê? Imposto de importação, custo, sempre custo direto. IPI, PIS, COFINS e ICMS. E aqui acontece algo que muita gente não entende. Alguns impostos, eles incidem em efeito cascata, ou seja, eles incidem sobre os outros impostos. Sim, eles são calculados neste efeito cascata e também nós temos, por exemplo, no caso do ICMS, que o cálculo ele é feito por dentro e não por fora. Então, são detalhes muito importantes e necessários, importantes de conhecer e necessários considerar para que a gente possa realmente avaliar uma operação de importação no todo. Então, é importante dizer aqui, porque nós estávamos falando dos impostos, agora é importante dizer que nós estamos passando por uma fase, né? Uma transição em função da reforma tributária. Em breve, pessoal, PIS e COFINS serão substituídos pela CBS. E o ICMS e ISS, eles vão ser substituídos pelo imposto IBS. Mas hoje, na prática da importação, ainda em 2026, nós estamos trabalhando majoritariamente com este modelo atual, com toda essa carga tributária e os impostos ainda separados, tá? Por isso que eu estou explicando dessa forma, mas eu faço esse adendo aqui, que nós estamos num momento de reforma tributária e vai ter essa separação muito em breve, ok? Então vamos lá. Um exemplo numérico simplificado aqui, considerando um cenário médio. Imposto de importação, 14%, IPI, 5%,
PIS/COFINS, aproximadamente 9,65% e o ICMS, 17%. Vou usar o 17% porque eu estou no estado do Rio Grande do Sul, gravando o vídeo aqui, e aqui o nosso ICMS atual é 17%, mas a gente sabe que aqui no Brasil varia de estado para estado. Então, o custo ele pode facilmente, pessoal, aumentar entre 60% a 90% sobre o valor da mercadoria, dependendo do estado, da importação, dependendo da classificação fiscal, ou seja, um produto, ou uma compra, de 10 mil dólares, ela pode chegar aqui no Brasil custando o equivalente a 16 mil dólares ou até mais. E isso sem considerar, porque nós ainda não chegamos no ponto de armazenagem, uma possível demurrage, honorários dos parceiros que estão envolvidos, a variação cambial da nossa operação. Então, esses custos que ninguém ou que poucas pessoas falam, que é super importante a gente trazer, é essa visão do todo. Olhem só, porque isso é uma operação estratégica, tá? E a empresa, ela precisa calcular dentro do seu custo de importação essa variação do dólar entre o pedido e o pagamento, o custo financeiro também de deixar esse recurso parado, ou seja, nós estamos antecipando um pagamento para o fornecedor, e se nós não precisássemos antecipar, se nós pudéssemos trazer esse valor ao momento presente, então este custo financeiro ele tem que ser considerado, possíveis atrasos na armazenagem, isso vai gerar uma armazenagem extra, um custo adicional, o que encarece a nossa operação, multas por algum erro documental, Então, precisamos olhar porque a importação, ela é uma gestão de risco também, tá? Então, muito importante, pessoal, que vocês voltem esse vídeo depois lá no início, relembrem os pontos que nós estamos aqui abordando, para que vocês façam um checklist e possam reavaliar a operação de vocês, tá? Então, assim, vale a pena importar? Depende. Nem sempre a importação é vantajosa. E depende do quê? Depende da margem de revenda, do volume, da estratégia, do planejamento tributário e também do posicionamento de mercado que a empresa ela deseja ter. O quanto essa importação vai aumentar a competitividade da empresa, Porque ela pode aumentar a competitividade ou então destruir ou diminuir significativamente a margem de lucro, que a empresa está desejando. E o que eu sempre recomendo? Antes de fechar um pedido internacional, uma compra internacional, pessoal, é muito importante fazer a simulação completa dos custos dessa importação, verifica, valida, revalida de novo a ANCM, os impostos que estão envolvidos, Calcule esses tributos, inclua os custos logísticos reais, considerando porta a porta. O que é isso? Da porta do fornecedor até a porta da nossa empresa. E analise também a questão tributária, a questão cambial, o impacto que a volatilidade e a mudança cambial que nós temos podem gerar no seu negócio. Então, quais são os impactos que o câmbio também gera para a rentabilidade da operação da importação de vocês? E façam isso com calma, avaliem bem a real oportunidade e vantagem nas importações, tá? Não tenham medo, tá? Mas façam com muito cuidado, com muita cautela e com planejamento. Importação é igual a planejamento estratégico. Se esse vídeo, se esse conteúdo, se essas informações ajudaram vocês, deixem o seu like, curtem, comentem, compartilhem com os seus pares, se inscrevam no canal, acionem o sininho, façam parte dessa comunidade aqui que quer falar sobre comércio exterior cada vez mais de uma forma simplificada, mas jamais simplista. Uma simplificada para que todos nós possamos operar no comércio exterior
da melhor forma possível e rentabilizar ainda mais os nossos negócios. A todos vocês eu desejo excelentes negócios e um abraço do tamanho do mundo.